Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, realizando todas as atividades, tá? Esta semana nós estamos dando início ao livro do volume 2. Espero que você esteja com ele aí na sua casa, tá bom? E a nossa unidade, ela tem por título Viver em Busca do Bem. Na verdade, ela está dando continuidade àquilo que a gente já vinha falando lá no volume 1, Viver Bem. E esse aqui fala, né? Viver em busca do bem. E sempre ao iniciar o capítulo, eles colocam, né, uma imagem, uma fotografia ou uma pintura para a gente estar observando e analisando. E essa daqui é uma estrada, como vocês podem ver. E diz assim, né? O horizonte é o ponto mais distante que podemos enxergar em uma paisagem. Aqui você vê a estrada e você vai observando até o final dessa estrada. E parece que ela se encontra junto ao céu. Então, o que a gente chama de horizonte. Tudo bem? E aí, aqui embaixo aparecem algumas perguntas, né? Que são assim. Qual é o horizonte da nossa vida? Existe um sentido para a nossa existência? Existe um caminho certo para seguir? Há escolhas boas e mais? Como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Então, são esses os questionamentos que vão aparecer ao decorrer das nossas aulas. Na página 3, começa assim: navegar é preciso. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que habita, acerca dos seres que vivem nele, especialmente das pessoas e de seus diferentes modos de vida. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos, enquanto outros foram abandonados ou modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento como o próprio ser humano está em constante construção. Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que era o mundo? Para ter uma ideia a respeito disso, observe a gravura a seguir. Ela mostra o mapa do mundo produzido no século XIII pelo cartógrafo europeu Bartolomeu Anglico. Então, aqui a gente tem essa imagem, tá vendo? E aqui nesse textinho lá traz um pouquinho sobre quem era esse profissional. O profissional responsável pela representação gráfica da superfície terrestre, feito por meio de cartas geográficas ou mapas, é chamado de cartógrafo. A cartografia teve início com as representações produzidas na antiguidade. Atualmente, ela se baseia em imagens aéreas e dados obtidos por meio de novas tecnologias, como o uso de satélites artificiais. Então, ao longo da nossa história, o conhecimento e o homem, eles têm evoluído, eles têm se modificado, se aperfeiçoado. Então, aqui ele começa falando lá na Idade Média, como que as pessoas achavam que era o mundo e como que as pessoas acham que é o mundo hoje. São ideias completamente diferentes. Esse mapa aqui é o mapa conhecido em T. E fala assim, ó, o mapa que você observou representa o mundo conhecido pelos europeus da Idade Média. Eles achavam que o mundo era desta forma aqui. Vamos entender por quê? Muitos estudiosos medievais acreditavam que a Terra era plana e tinha a forma de um círculo dividido entre 3 partes pelo mar Mediterrâneo. Assim, nesse mapa, o cartógrafo representou o mundo
com o formato da letra O e o mapa mediterrâneo com o formato da letra T, demarcando as fronteiras entre a Europa, acima, a Ásia à direita e a África à esquerda. Então, como eles já conheciam essas partes aqui, então eles achavam, né, na sua ideia, que o mundo se delimitava a isso daqui. Então, como o texto fala, a Europa, né, que eles conheciam, a Ásia e a África, e eles conheciam parte da África e parte da Ásia. Então, eles vão construir esse mapa, né, chamado mapa T e O, tem o formato do T aqui, e o O, que seria a Terra, tá bom? Página 4. No início da Idade Moderna, alguns povos europeus realizaram uma série de expedições marítimas, conhecidas como grandes navegações, né? Que vocês também conhecem já essa parte da história, o que foram as grandes navegações, as grandes expedições. Nesse contexto, sob as ordens do rei da Espanha, o navegador Cristóvão Colombo chegou à América no ano de 1492 e o Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor pela coroa portuguesa para chefiar uma expedição às Índias Orientais, mas percorreu uma rota diferente e aportou em terras brasileiras em 1500. Esses eventos trouxeram significativas mudanças históricas e possibilitaram novos desenhos no mapa do mundo. Então, como vocês já conhecem, os portugueses, né, eles foram os primeiros nessas grandes navegações, nessas expedições, juntamente depois com a Espanha. E como que eles vão começar nessas grandes navegações? Quais foram os motivos que levaram a eles a serem os pioneiros? Primeiro, uma parte econômica favoreceu. Eles tinham aliados a eles a grande burguesia, que estava ajudando nessas expedições. Eles tinham escola de sagres, eles estudavam para poder navegar, eles se aperfeiçoaram na navegação, não era qualquer um que ia navegar, eles estudavam para isso. Eles desenvolviam técnicas de navegação, tecnologia para navegação, além da cartografia, né, conhecer mapas, os mares. Eles tinham a bússola, eles tinham conhecimento das caravelas. Então, tudo isso favoreceu para que eles fossem os primeiros a navegar. Aqui fala do Pedro Álvares Cabral, vocês conhecem, né? Quando ele chega aqui ao Brasil. Na verdade, a expedição dele estava para chegar às Índias. Por isso que quando ele chega aqui, ele acha que ele está nas Índias e ele começa a chamar o povo de índio. Porque, na verdade, ele ia para onde? Para as Índias. Por que ele ia para a Índia? Ele queria especiarias, né? Ele estava em busca de tecidos, especiarias, eles buscavam lá um enriquecimento. Isso que estava gerando lucro para eles. E a partir, né, dessa viagem, eles chegam aqui ao Brasil. Eles precisavam contornar todo o continente africano e eles avistam essa terra aqui. Há relatos, há documentos que eles já conheciam antes de chegar ao Brasil. Eles já sabiam que existia essa terra. Não foi nada assim, tem uma terra ali e tô indo para lá. Não foi bem assim. Essas terras aqui já eram conhecidas por esses grandes navegadores. Tudo bem? Só um pedacinho da história para a gente poder entender, tá? Continuando. Para navegar nessas expedições, em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial e condições climáticas, entre todos. Então, aqui está falando tudo que eles dependiam, tudo que eles precisavam. Como eu falei, navegar não era fácil. Além disso, eles enfrentavam ainda dias, meses dentro
do mar adentro, né, buscando conhecer esse novo mundo. Então, eles precisavam da técnica de navegação, orientação espacial e a condição climática, que precisa ajudar também. Além da coragem para enfrentar longas viagens que desafiavam a imaginação. Além disso, a coragem, porque a gente está falando aqui em século XVI, pelo menos, né? Então, não é o que navegar como se navega hoje. A condição era muito precária, a embarcação também era muito precária, há relatos de navegantes que passavam fome, não tinham muito o que comer, a água. Então, assim, vocês imaginem, eles ficavam muito tempo dentro de um navio navegando. As coisas iam acabando e às vezes não tinham o que repor, tá? Então, era preciso também muita coragem. Afinal, o que poderia haver além da linha do horizonte, na parte desconhecida do mundo? Eles queriam conhecer. Com certeza, eles, mesmo achando que a Terra, né, era dessa forma, eles ainda sabiam que poderiam conhecer mais. Eles estavam em busca de mais conhecimento. Vamos lá. Conexões. Quando observamos uma paisagem natural, sem obstruções à nossa frente, podemos enxergar o que existe até uma razoável distância. O nosso olhar, ele vai alcançar até uma determinada distância. É igual quando a gente vai à praia, né? E a gente observa aquele mar maravilhoso, um céu muito lindo, e você consegue enxergar até que você percebe que parece que o mar e o céu, eles se encontram. Então, ali a gente observa o quê? Que é a linha do horizonte. Ao fim dela, percebemos uma espécie de linha, em que o céu e a terra parecem se encontrar. Essa linha que se apresenta à nossa visão é denominada horizonte. Ela indica o espaço conhecido, seguro, que se estende até onde o nosso olhar alcança. Página 5. Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longa distância para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Então, isso é muito interessante, como eu falei. Eles já tinham conhecimento de parte da Europa, parte da África, parte da Ásia, mas eles não ficaram só com isso. Eles foram em busca de conhecer mais, de se aprimorar mais, eles foram em busca do novo. Isso é muito interessante a gente aprender, né, com isso, porque se ao longo da nossa história, de tudo que nós já passamos, se não houvesse pessoas corajosas, pessoas que fossem em busca do novo, a gente estaria estagnado no tempo. Então a gente vê como que o homem ele foi se transformando, como ele foi se modificando, tá bom? Continuando. Em suas viagens, utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre quais a bússola. Então, a bússola ela foi uma importante tecnologia nesse momento aqui, que serviu de quê? De orientação. Vamos ver mais um pouquinho sobre. Esse instrumento contém a ilustração de uma rosa dos ventos, qual representa a direção que nos cerca, tomando como principal referência os pontos cardeais. Então, a bússola, né, que tem esse desenho de rosa dos ventos, ela vai dar a orientação, que é norte, sul, leste, oeste e o oeste. Contém ainda uma agulha magnética, que aponta sempre para o norte. Sendo assim, com a ajuda de uma bússola, é possível determinar a localização das embarcações, bem como estabelecer o trajeto pela qual viajar. Então, com a bússola, eles sabiam aonde eles estavam e para onde eles poderiam ir. A bússola sempre estaria marcando para o norte. Com essa marcação, eles conseguiam se localizar, eles conseguiam ter ideia de outras direções. Então, isso ajudou bastante esse momento, né, de grandes navegações. Conhecendo a posição dos pontos cardeais, então, como eu disse, eles estudavam, tá? Existia uma escola que ensinava como se navegar. Então, eles precisavam de conhecimento.
Eles não poderiam ficar parados, né, no tempo, no seu estudo. Era um constante aperfeiçoamento. Então, conhecendo a posição dos pontos cardeais em relação uns aos outros, podemos nos localizar no espaço, mesmo sem ter em mãos uma bússola com uma rosa dos ventos. Então, mesmo que você não tenha a bússola, você também pode se localizar. Afinal, considerando que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, é possível descobrir onde se situam o norte e o sul em relação ao local que nos encontramos. Então, ele aqui está falando, se você sabe aonde o Sol nasce e aonde o Sol se põe, então você vai conhecer também os outros pontos. Então, você consegue também se localizar. E aí nós temos uma representação da rosa dos ventos, tá? Que fica no interior da bússola. E aí esse textinho, esse boxzinho aqui, né? Fala assim: ao imaginar a linha do horizonte formando um círculo dividido em partes iguais, o ser humano criou a rosa dos ventos, utilizada em mapas e bússolas. Ela representa os pontos cardeais, como a gente falou: norte, sul, leste, oeste. Mas também ela vai incluir o quê? As direções intermediárias, conhecidas como pontos colaterais: nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, e os subcolaterais: norte, nordeste, norte, noroeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul e sudoeste, oeste e sudoeste e oeste e noroeste. Isso aqui é só para a cargo de conhecimento, tá bom, nono ano? E aí, aqui embaixo, nós temos uma atividade. Presta atenção no que você vai fazer aqui, tá? Vou explicar. Para nos orientar quanto à direção que devemos seguir quando nos deslocamos no espaço, podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol. Então, aqui ele está falando sobre o que a gente falou em cima, né? Quando você quer se localizar, tal, o que você recorre? Pode recorrer a uma bússola, a rosa dos ventos ou até o posicionamento do sol. Agora, ele quer saber na sua vida, ó. Mas aqui podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação em nossa vida. Ele quer saber aqui em relação à sua vida. Quando você precisa tomar uma atitude, para onde você direciona? Você se direciona? Para onde você vai? Quando você passa por um momento difícil na sua vida, qual é a direção que você toma? Para quem você se recorre ou para onde você se recorre? Pense e discuta com seus colegas a respeito disso. Depois registre. Eu vou deixar aqui algumas sugestões para que você tenha também as suas ideias, tá? Então, por exemplo, quando eu, Daniele, passo por momentos difíceis e eu tenho que me recorrer a algo, tomar uma direção, eu coloquei aqui Deus, tá? Religião, Deus, para onde eu vou. Família, botei primeiro nas extremidades, ó. Deus, família, amigos, consciência, né? Eu mesma, sabedoria, ciência e o conselho dos mais velhos, tá? Então, essa eu montei a minha rosa dos ventos com base no que eu, como ele falou, quando você passa momentos difíceis, para onde você se direciona, qual a direção que devemos seguir, a atitude que você deve tomar, tá? Então, eu tô deixando essa aqui como sugestão. Aí você pode colocar Deus, a sua família, seu amigo, não sei, tá? Então, você monta a sua rosa dos ventos pensando nisso. Quando eu passo por momentos de dificuldade, para onde eu me direciono, ok? Essa é a pessoal, tá? Nono ano. Página 6, vamos lá. Viver não é preciso. Vamos entender isso? A realização das grandes navegações
indica que nos séculos XV e XVI, alguns europeus acreditavam na existência de novas terras para além da imensidão do horizonte. Então, eles acreditavam sim que existiam novas terras. No entanto, podemos supor que, apesar do desejo de conhecer esses territórios, os navegantes também temiam que pudessem encontrar na vastidão dos oceanos e depois de atravessá-los. Então, mesmo eles querendo conhecer, eles tinham medo, como qualquer outra pessoa. Eles tinham medo, talvez, do que eles poderiam encontrar. A intensidade desse temor pode ser imaginada se considerarmos as representações de feras e monstros frequentes em mapas produzidos até o século XVI. Então, a gente vai ver que alguns mapas do século XVI vai aparecer figuras marinhas, né, monstros marinhos, essas feras do mar, como eram conhecidas, tá vendo? Nas representações dos mapas deles. Por que isso aparece? Vamos lá. Em 1539, por exemplo, o cartógrafo sueco Olaus Magnus publicou na Itália uma obra denominada Carta Marina. Ela continha um mapa dividido em 9 partes da região, atualmente conhecida como Escandinávia. Esse mapa trazia, além da representação dos territórios, diversas imagens de criaturas monstruosas. 5 anos depois, o cartógrafo alemão Sebastian Münster produziu uma obra em 4 volumes, denominada Cosmografia Universal. Nela, em outros assuntos, reuniu figuras de monstros e feras terrestres ilustrados em diferentes partes da Carta Marina. Observe a seguir uma imagem dessa compilação, ou seja, essa reunião, essa junção de elementos que ele está falando. Olha essa obra, observa ela. Você vai encontrar várias figuras, tá vendo? De monstros marinhos, de feras. Eu até já usei também essa imagem para trabalhar com as crianças, quando a gente fala sobre isso, né? É bem interessante como eles desenhavam essas feras, tá? E aí, por que eles até marquei aqui para poder comentar com vocês. Por que eles pensavam isso? No século XVI, ao contrário do que muitos do que se aventuravam das grandes navegações, suponha-se que eles pensavam, né, que o oceano era insondável, que o oceano não era todo conhecido. Por isso, era terrível e assustador. É o medo do desconhecido. Nesse contexto, enquanto o Mediterrâneo era conhecido como Mar Nosso, então vamos lá. O Mediterrâneo eles conheciam, né? Por isso que está até representado naquele mapa que eu mostrei no início. O Mediterrâneo era o Mar Nosso, que eles chamavam. Já o Oceano Atlântico era o Mar Tenebroso. Olha só, o Mar Mediterrâneo é Mar Nosso. O Oceano Atlântico é o Mar Tenebroso, o Mar Desconhecido. Então, então eles levavam essa imaginação em representar esses seres horrendos que viveriam nessas profundezas, porque eles não conheciam, então eles achavam que ali existiam esses seres, tá? Então eles criavam essa imaginação mesmo. Então, assim, no mundo que era conhecido, ou seja, o mar Mediterrâneo, o ser humano ele dominava, ele usava a sua força em favor dos seus interesses. Já no mundo desconhecido, que é o Oceano Atlântico, a natureza estava contra ele. Então, esses monstros marinhos poderiam vir contra eles, tá? Então, ou seja, no mundo conhecido, era o ser humano que se alimenta da carne dos animais. Já no mundo tenebroso, era ao contrário, eram os animais
que se alimentavam do ser humano, tá? Desses navegadores, ok? Agora aqui embaixo, na página 6. Ainda que duvidemos da existência ou das características de alguns seres representados na imagem, é possível compreendermos os sentimentos marinheiros no início da modernidade. Afinal, o que pode ser mais amedrontador que o desconhecido? O que pode haver além daquilo que conhecemos? O velho em nossas roupagens? Algo absolutamente novo? Ou algo que jamais poderíamos sequer imaginar? Por outro lado, a vida de cada um de nós pode ser comparada com uma aventura cheia de riscos, empreendida pelos viajantes daquele período. Isso porque conhecemos o ponto de partida da nossa jornada pela vida, mas desconhecemos o ponto de chegada. Olha que interessante. Todos nós conhecemos o ponto da partida da vida, mas nós conhecemos o que está lá na frente, o que nós vamos passar na nossa vida. Quem de nós imaginou, quando nós começamos esse ano acreditando tanto em 2020, e ainda acreditamos com certeza, mas quem de nós imaginou que viveríamos uma pandemia? Então, isso aqui faz muito sentido o que a gente está vivendo. A gente não conhece o final da nossa jornada. A gente não conhece nem o desenvolver dela. Então, é isso que ele está trazendo a gente para pensar aqui, tá bom? Assim como as rotas que seguiremos em nossa viagem e os percalços, isso que eu tô falando, né? A pandemia, as doenças, tudo mais, que enfrentaremos pelo caminho. Pense nisso durante a leitura do poema apresentado a seguir. Então, na página 7, nós temos aqui um poema de Fernando Pessoa, que viveu no final do século XIX e no início do século XX. Tornou-se um dos maiores nomes da literatura ocidental. As grandes navegações de Portugal são mencionadas na obra desse autor, cujos escritos é frequentemente a presença do verbo navegar. Em um de seus poemas, ele citou uma frase atribuída ao general romano Pompeu sobre navegar e viver. Então, aqui ele vai fazer referência, o Fernando Pessoa vai fazer referência às grandes navegações e ele vai usar uma frase do general romano Pompeu, tá? Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. De acordo com os textos da antiguidade, o general teria dito essa frase no século I a.C., para encorajar alguns marinheiros temerosos a partir em uma expedição. Conheça um trecho desse poema, em que ela é resignada por Fernando Pessoa. Vou ler aqui, tá bom? Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar, como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso, só quero torná-la grande. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perder como minha. Vamos entender o que é isso? O que o Fernando Pessoa quis dizer? Primeiro, número 1, registre um sinônimo. Vocês sabem que é sinônimo, né? Tem o mesmo significado. Que você utilizaria para substituir o termo em destaque, tá? Então, você vai substituir. Se você olhar em número 1, a frase está aí. Navegar é preciso, vírgula, viver não é preciso. A palavra preciso, ela está em negrito, correto? Então, de acordo com os sinônimos de preciso, a gente poderia substituir por qual palavra? Aqui eu coloquei necessidade. Então, ficaria:
Navegar é necessidade, viver não é necessidade. Eu troquei, tá? Então, assim que você vai fazer. No número 1, você vai colocar um sinônimo. Pode ser necessidade ou pode ser um outro que você encontrar, tá bom? Pode reescrever a frase, tá? 2. Apresente seu registro para a turma. Não vamos poder fazer isso, né? Ouça o que os colegas responderam, a explicação do professor. Depois dessa troca de ideias, escreva a sua interpretação pessoal a respeito do sentido da frase dos navegadores antigos. O que a gente entende que o Romano Pompeu estava querendo dizer com essa frase? Navegar é preciso, viver não é preciso. A gente pode entender que a navegação era vista como extremamente necessária. Era a sobrevivência dele, a forma de viver dele era navegar. Então, navegar era de extrema importância. E agora, então quer dizer que o viver não é preciso? Não esse viver de forma de existência, não é isso. Mas um viver aqui, viver acomodado. Então, eles não poderiam se acomodar, eles tinham que viver o novo, eles tinham que viver a navegação e não viver de forma acomodada, de forma passiva. Vocês entendem isso? Então, a navegação, número 2 que eu tô falando, a navegação era vista como extremamente necessária para a descoberta do novo mundo, a descoberta do novo. 3. Explica o sentido da frase, é o que eu acabei de falar. Pois para ele a vida vale mais a pena se for para ser feliz. Esse viver aqui não é viver de forma acomodada, viver seria viver de verdade. Então seria o quê? Navegar, tá? Então, o viver, não viver de uma forma acomodada, passiva, viver sempre da mesma forma, para ele isso não é viver. Viver dessa forma não é preciso. É preciso, para ser feliz, navegar, viver o novo, conhecer o novo. Tudo bem? Entenderam dessa forma? E a 8, a última. A 8... eu vou falar bem brevemente, porque eu quero retornar, né? Já falei bastante coisa aqui. Eu quero retornar essa página 8 na próxima aula. É o filósofo que nós vamos aprender nessa unidade, é o Martin Heidegger. Ele tá na linha do existencialismo, tá bom? Eu nem vou ler esse texto aqui agora no vídeo, tá? Mas você pode ler aí. Eu só vou rapidamente